Audílio para sua ouvida. Eita. Quando tiver tudo qualificado aí, tu avisa. Já está. Contador Audílio, dar boas-vindas, agradecer a presença para colaborar com a CPI em dúvidas que são levantadas contabilmente e deixar bem claro que as pessoas que estão sempre comparecendo aqui aos ouvidos não significa que tem nenhuma culpa de um ato ilícito ou alguma irregularidade. Essas pessoas são pessoas que trabalham nos órgãos, que estão sendo fiscalizados e que elas vêm ajudar a comissão a entender determinadas situações. E geralmente eu pergunto desde quando o funcionário está trabalhando, se começou em 2011. No caso de Audílio, eu não sei se ele vai querer confirmar quando ele começou, que a gente vai descobrir a idade dele, mas tudo bem, é saber quando foi que começou os trabalhos na Câmara e que serve até os dias de hoje. Pode esclarecer aí.
Boa tarde, senhor presidente e demais membros da mesa. Na realidade, eu estou aqui desde 1979, né? E ingressei na parte financeira da Câmara desde 1982 até os atuais. Só retificando e com todo o respeito a Vossa Excelência, o meu cargo é administrador financeiro. A Câmara ela tem um contador à parte. Não, quando eu referi a sua pessoa, a formação. A formação sou. Não sou técnico, sou contador de formação. Desculpa. Não, tranquilo. Eu só gostaria agora de assim, detectou um valor que estava, vamos dizer, não batia o valor que era para ser arrecadado das contribuições previdenciárias, da parte patronal e da parte do servidor. Houve uma diferença pequena, que vou deixar para você colocar a diferença, mas já sabemos que pode ter sido um problema da questão do sistema, que não alimentou, e a diferença pequena para 7 anos, já prova foi uma diferença de sistema, por exemplo, tirou as férias e não foi descontado aqueles valores referentes às férias. Mas eu vou deixar você fazer a explanação e explicar a todos os membros dessa comissão, inclusive aos vereadores presentes. O senhor tem mais ou menos uma ideia de quanto vem a ser essa diferença? Depois de todo o fechamento, em cerca de 15 mil reais. Certo. Vejamos, né? A emenda constitucional, né? A emenda, aliás, 41/2003, corresponde ao valor, fica instituído pela emenda constitucional 41 de 2003 e corresponde ao valor da contribuição previdenciária mensal do servidor que requer, desde que tenha cumprido os requisitos para sua aposentadoria e opte em permanecer em atividade. A emenda constitucional 41 de 2003 extinguiu a isenção previdenciária e a transformou em abono de permanência. Aí vejamos, temos 2 funcionários na casa, né? Que é o nobre colega aí, Sebastião Gomes, e a nossa colega Josélia Batista, que estão com mais de 65 e permanecem na casa. Então, devido a isso, a Câmara ainda pagou, descontando deles a questão da Previdência, ou seja, do limoeiro prévio. Foi feito um desconto que foi feito ilegal, né? E na própria lei do limoeiro prévio, da sua criação, a lei número 2.883 de 2011, aqui ela diz no capítulo 8 do abono de permanência, artigo 65, o segurado ativo que tenha completado as exigências para sua aposentadoria voluntária, estabelecida no artigo 39, 60 e seguintes, que opte pelo permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória. Eu só vou pedir para ser mais breve para o homem acompanhar. Não é breve não, ser mais lento. Certo. Para que ele possa acompanhar. Certo. Pode ser longo, não tem problema não. Tenho todo o tempo aqui. Certo. As exigências para aposentadoria compulsória contidas no artigo 38 desta lei. Aí veja, o funcionário que ele já tinha mais de 65 anos e não quis se aposentar, quis ainda permanecer no quadro de funcionário da Câmara. Ele também tinha esse direito. E como também ele tem o direito, referente a essa emenda da Constituição, de não ser mais descontado o seu valor para a Previdência, no caso, o limoeiro prévio. Então, ainda foi descontado, acredito que 2 anos, certo? Descontado deles, só que no ano de 2016, a Câmara repassou para o limoeiro prévio está por aqui. Aqui. A questão é o valor de R$ 11.144,32. E aqui no empenho a gente vê valor que se empenha referente à restituição de abono de permanência
dos exercícios financeiros de 2014 e 2015, certo? O valor de R$ 6.965,20. E o outro empenho, valor que se empenha, referente à restituição do abono de permanência do exercício financeiro de 2016. Somando-se esses 3 exercícios, então chega a um montante de R$ 11.144,32. Isso aí foi recolhido aos cofres do Limoeiro Prev, conforme está aqui o empenho e a xerox do recibo bancário, certo? Não foi extra, porque isso aqui saiu na questão orçamentária, então foi empenhado. Aí acredito eu também que essa diferença que Vossa Excelência tem aí falado, outro índice também foi a questão das férias. As férias tidas também como um abono pecuniário e que, segundo o Limoeiro Prev e o assessor jurídico, também não é descontado do servidor a questão do abono pecuniário, ou seja, 1/3 das férias. Pelo menos para o Fundo Previdenciário não se faz mais necessário esse desconto. Não sei se isso vai chegar ao seu montante e também, assim, a gente só pode falar mais detalhadamente com as demonstrações contábeis que não foi me repassado. Apesar que, veja, eu sou o administrador financeiro, sou responsável pelos pagamentos, mas para tudo, quando vem para mim, que no caso a gente tem que ter um empenho, certo? Toda despesa ela tem que ser previamente empenhada. Então, a gente tem que colocar a origem, ou seja, essa questão da Previdência, a gente tem que mostrar a fonte de onde foi que tiramos aquele valor. Então, aqui, o setor de pessoal me passa o resumo, que chama-se Centro de Custo, e aqui que eu tirei a xerox do mês do 13º de 2017, onde tem a origem para que a gente possa fazer o empenho e extrair a nota extra no caso dos descontos dos servidores, né? Uma parte empenha, que é a parte orçamentária, ou seja, patronal, e o dos servidores é tirado uma ordem de pagamento. Então, tudo tem a origem. Acredito eu que a diferença seja justamente a questão dessas férias, isso aí que não foi contabilizado. E volto a dizer, apesar de não ser da minha alçada, porque a gente trabalha com um chefe de departamento de pessoal e também um contador. Então, quem pode, apesar de ser contador também por formação, mas foge da minha alçada, né? Porque a Câmara tinha um contador na época, seu Ivaldeci. Então, se for o caso de demonstrações contábeis, aí se faz necessário ele, como também um chefe do departamento de pessoal. Fica ao critério de Vossa Excelência. É possível essa documentação? Tirei uma cópia para passar para cada membro da mesa e a do repasse. Estou com a cópia, mas Vossa Excelência... vamos juntar o relatório da CPI. Passar para a Érica, por favor. Esse aqui é o outro, Natália. Aí se você dá só a ele. Gostaria de afirmar o seguinte. Pela contabilidade apresentada, os números... conforme repassaram as prestações de conta, vieram uma diferença de 157 mil. Com a contadora, ao analisar as documentações, chegou ao valor de 15 mil, que o que está na contabilidade está equivocado. Por essa falha de informações na contabilidade, vamos requisitar a ouvida do contador da época, né, do período, do contador Ivaldeci Hipólito. Então, vamos ouvir também o Ivaldeci, vamos juntar a documentação. Quem é o responsável que faz a folha? O Alisson, senhor Alisson. Vamos requisitar a ouvida dele também, porque, apesar do valor ser pequeno, mas a gente tem a obrigação da CPI é investigar todos, até um valor pequeno de 15 mil aos valores maiores. Mas, assim, a justificativa eu já entendi que não houve uma falta de recolhimento, porque, na verdade, esses valores não eram para ser recolhidos. Não sei se as pessoas aqui compreenderam, tinha 2 funcionários acima de 65 anos, e eles são isentos a fazer esse recolhimento, como também a questão do recolhimento referente a férias, que às vezes o cara faz a folha, bota o recolhimento igual ao do mês, do copiar, né, do mês anterior, e aquele mês tinha 1/3 das férias, que ia aumentar um pouco esses valores. Então, vai bater justamente
em torno dos R$15.000. Mas, assim, eu quero agradecer pela documentação, certo? Dizer que vou requerer a ouvida do contador e de Wallace, que quem faz a folha, para fechar as informações com referente à Câmara Municipal de Limoeiro. Apesar que todo mundo que vem aqui diz que a Câmara está em dia, tudo está pago, inclusive o advogado, a contadora, afirmaram tudo isso nesse sentido, que a Câmara estava organizada. Essa pequena diferença foi uma questão de informação que não deve ter sido alimentado o sistema. Mas aí vou passar a palavra para o Aldílio. E talvez, doutor, o Fundo Previdenciário tenha esquecido um lapso de informar também essa questão aí desse repasse, certo? E outra questão que deve ser analisada é a questão também do 13º, porque aqui na Câmara nós pagamos 50% no mês de junho e os outros 50% para facilitar no mês de novembro. Fechando, talvez a contadora, na hora, ela também pode ter se enganado de ter colocado só a folha, uma metade, geralmente no mês de novembro, então ela pode ter contabilizado só isso aí, esqueceu dos outros 50. Vamos verificar essa questão, vou anotar. E outra coisa também é que pode ter acontecido isso, aí tem que ser verificado a questão também das férias do 10º, certo? Aí, é isso também que deve ser analisado, deve estar em foco. Mas os valores já estão praticamente já abatidos, certo? As pessoas que vieram aqui, deram depoimento da Limoprev, presidente Juarez, colocou que está tudo em dia, o recolhimento tudo certo. Então, essa pequena diferença contábil, já chegamos a uma explicação e eu, com a comissão, posso dizer que está satisfeito. Nós temos são no caso agora já 3 pastas, a gente tem uma pasta já, onde colocamos o empenho, a fonte de onde foi tirado esse valor e o comprovante, de 2011 até agora 2018, a gente se coloca à disposição, caso necessário, tanto a mesa da CPI, como também algum limoeirense, alguma pessoa que realmente precisa disso aí. E só para enfatizar, veja, a questão das minhas atribuições. Planejar o controle financeiro e patrimonial da Câmara, responder pelos serviços de tesouraria, inspecionar e elaborar a questão dos balancetes da edilidade, coordenar e supervisar as atividades contábeis, particularmente de auditoria, assessoramento às comissões e à mesa diretora em assuntos financeiros, exercer outras atividades compatíveis com a atribuição do cargo. Quando Vossa Excelência me convidou, ou me convocou, eu fiquei meio assim. Mas veja, Vossa Excelência estava certo, porque faz parte da minha atribuição. Agora, essa outra parte que eu estou passando para os demais colegas, porque são a competência deles. Eu vou aproveitar a oportunidade, fazer uma pergunta, assim, por uma informação, vou quebrar o protocolo, fugir um pouquinho do assunto que você está aqui, só porque serve de exemplo. Essa questão de 65 anos é uma coisa, tem que ser natural. Chegou aos 65, já tem o direito de parar a contribuição, é isso? Se o funcionário ele desejar, se não, pela mudança agora, ele pode ir até os 75. Aí, sim, mas assim, a contribuição ele pode ir para... Fica isento da contribuição. Isso serve para os vereadores? Não, porque os vereadores... A pergunta é de quem não sabe. Veja. Porque, pelo que eu sei, os vereadores também, com 65 anos, ele fica isento do pagamento do imposto de renda, é isso? Também. E agora, veja, a gente está se tratando em caso do fundo previdenciário. Sim, mas eu estou falando, eu já disse que eu ia... aí essa questão do INSS também foge da minha competência. O fundo previdenciário, isso, 65 anos, é para o fundo previdenciário? Só o fundo previdenciário. E o INSS entra, não? Os funcionários que são contratados, assessores, por exemplo. Se tiver mais de 65. Se ele for aposentado, continua, porque o INSS tem como novo emprego, segundo o meu entendimento. Se não for aposentado... também faz, porque eu acredito, se está aqui uma emenda na Constituição, então essa emenda deve valer para todo o a minha pergunta é essa. É o que chega a informação. Exatamente. Tanto os assessores, quer dizer, os cargos comissionados,
que não tiver um já aposentado, como você está colocando, ele pode ser beneficiado. Porque veja, como foge... Estou falando do imposto de renda. De onde? Do imposto de renda. Imposto de renda. É Mas isento. aí já é outra questão, né? Estou perguntando, estou ampliando, já está encerrado aqui, eu estou aproveitando a consulta. Veja, mas aí a gente tem que se... A questão é fundo previdenciário. Aí veja, segundo a lei aqui do Limoeiro Prev, ele deixa... o funcionário ele sai da obrigatoriedade desse desconto. Eu agradeço pela aula aí, né, de contar, porque foi além da sua vida. Porque geralmente algumas pessoas perguntam e a gente não sabe responder. Então, aproveitei a oportunidade quando estava terminando ali para... 2 órgãos distintos, né? A gente hoje é pegado mais ao quê? É o Limoeiro Prev. Mas para mim, eu pensava que a Previdência, como um todo, tinha esse limite. Aqui, segundo a lei, ela diz isso, né? Emenda, eu tenho aqui a cópia, está clara, então serve para toda a federação, né? Okay. Obrigado aí pela presença. Eu agradeço. Está concluindo aqui para você dar uma lida. Certo. Verificar. Ok, pessoal, nós estamos encerrando esse terceiro dia de ouvida. O quarto depoente aqui foi exatamente o Aldírio. Mas a Câmara é o único órgão que está bem com a questão da CPI da Limoprev. Não tem nada que não bata com os documentos e a parte financeira da Câmara. Essa foi a parte boa desse depoimento. Os depoimentos encerram. A Web TV Notícia agradece a você, ao Jornalismo da Cultural, e promete voltar segunda-feira aqui da Câmara de Vereadores, acompanhando o quarto dia de ouvidas da CPI da Limoprev. Um grande abraço e boa tarde a todos.